Hoje o papo é com uma das vozes mais sinceras e provocadoras quando o assunto é carreira. Ela é autora do best-seller O Livro Secreto da Carreira, fundadora da DDE, Escola de Carreira, LinkedIn Top Voice, mentora de profissionais em empresas como iFood, Renner e PicPay e criadora do podcast. Mas e aí, Paula? Mas o mais importante, ela não tem paciência para fórmulas prontas, frases motivacionais vazias ou essa ideia de que se você não ama seu trabalho, tem algo errado com você. No episódio de hoje, Paula Boarin fala sobre propósito sem romantismo, decisões difíceis, comparação, inseguranças e o que realmente muda a nossa história profissional. Tá ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas 5 estrelas. Tá assistindo pelo YouTube? Se inscreva no canal, deixe seu joinha e comente aqui o que você achou do que a Paula veio falar no nosso episódio. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chode e sejam bem-vindos ao Product Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos, mas que também aborda tecnologia, negócio e carreira de peito aberto e com um pouco de bom humor. Hoje a gente tá com ela, né? A mais quando o assunto é carreira. Ela tem mudado a carreira de muitas pessoas com seu livro e com seus conteúdos no LinkedIn. Paula Boarin, diretamente da Suécia. Tudo bem, Paula? Tudo bem, Paulo. Obrigada pelo convite. Adorei a mais. Achei que elevou muita expectativa. Vamos ver se eu entrego ao longo do episódio o que você prometeu, né? Mas cá entre nós. Dentro do LinkedIn, a gente tem muitas fanfics, não? Eu acredito que os seus conteúdos tendem a ser os mais reais e é por isso que muita gente considera a maior referência quando o assunto é carreira. Você e o Luciano Santos, né? Ali. Você acredita mesmo que o link... Olha, já vou te colocar numa série. Polêmicas eu gosto, particularmente. Pode mandar. Você acredita que o LinkedIn ele tem influenciado de uma maneira muito mais negativa do que positiva na carreira das pessoas? Não acho. Não acho. Eu acho que como uma rede social, tem características de rede social. E quando a gente fala de trabalho, né, Paula, a gente não pode esquecer que a gente está muitas vezes na mão do empregador. É inteligente eu ir para o LinkedIn sendo um empregado e descascar a empresa, falar atrocidades do mercado quando eu estou na mão desse empregador? Não é inteligente. Se eu não faço isso nem no Instagram, que ninguém me paga, que eu não ganho dinheiro nenhum, que eu não dependo de ninguém enquanto usuário comum, naturalmente eu não vou fazer isso no LinkedIn. Então, acho que o que talvez falte é um filtro em quem consome esse conteúdo, um filtro crítico de o que eu posso absorver, o que esse post se propõe, com quem que essa pessoa está falando, sabe? Não necessariamente aquilo seja uma mentira, mas talvez seja uma verdade parcial, recortada para aquele contexto, entende? Então, acho que quando a gente tem essa maturidade de consumir rede social, não fica pesado, nem para quem produz, nem para quem consome. Não sei se você concorda. Concordo com você. Você estava falando, me veio na cabeça aqui uma opinião minha que acho que além da... Tem um meme, né, que falam que a crise é estética, às vezes, né, quando tem alguma coisa. Mas a crise também é de interpretação de texto, muitas das vezes, e a crise é que, aparentemente, ao passar do tempo, com as redes sociais, as pessoas foram perdendo um pouco de senso crítico. É muito rápido, né? Em 3 segundos, a pessoa lê um título, acredita nisso e repassa isso, sem olhar e falar assim, não, pera, calma, é tão absurdo isso daqui que não pode ser verdade. Que é a forma como eu consumo, por exemplo, o Twitter. Eu vejo uns tweets lá, que eu olho e falo assim, claramente isso não é verdade. E eu levo muito mais na questão de tipo, é engraçado, tal, não sei o quê, do que muita gente leva a sério. Você acha mesmo que a gente está perdendo essa questão de interpretação de texto, essa questão de senso crítico, que nem você falou na primeira resposta, com o passar do tempo? E as redes sociais é a culpada? Não acho que a rede social seja culpada, porque a gente teria que ter um nível muito diferente antes delas para poder dizer isso. Acho que a rede social retrata o nível que a gente já tem. Entende o que eu quero dizer? Quem tinha hábito de leitura continua lendo.
Quem não tinha, continua não lendo e se comunicando na rede social. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que a rede social é a vitrine que coloca tudo em evidência. Senso crítico é uma das habilidades que eu mais valorizo e talvez a mais detestáveis dela, porque pessoas com senso crítico são pessoas lidas muitas vezes como difíceis. Porque você não aceita qualquer coisa, você não consome qualquer coisa, você critica o que você consome, você está sempre procurando pelo em ovo. Meu marido diz que eu sou muito reclamona, por exemplo. O que ele vê como reclamação, eu vejo como um talento, é um dom que eu ganhei de achar o problema, entende? Então, acho que nem sempre essa habilidade também ela é valorizada, especialmente na nossa cultura, que é uma cultura muito sociável, muito do ser agradável, onde conflitos muitas vezes não são bem vistos também. Então, acho que a rede social é reflexo do povo. Acho que a gente vê como um agravamento porque talvez a gente veja mais. E acho que a habilidade crítica é uma habilidade que poucas pessoas possuem e que quando as possui também é meio mal vista dependendo do contexto. Tem que ser usado na medida para a gente não ser uma persona não grata, né? Então, na medida. Eu sei muito bem do que você está falando. Eu imagino. Paulo, porque assim, eu acompanho o teu trabalho ali à distância, também te stalkeei bastante, deu para sentir teu tom. O tom ele está ali, quem tem, sabe? A gente vê. A gente ainda não entrou nos assuntos de carreira, mas tem um ponto que você acabou de falar que eu gostaria de abordar, porque sempre quando eu falo com alguém que não está no contexto Brasil, né? Você está há 5 anos na Suécia, já conversei com outras pessoas e converso no particular com pessoas que moram fora do Brasil. E eu sempre toco nesse assunto com elas e eu gostaria de ver com você, que é, eu sempre brinco que o problema nosso é que somos muito emocionados. A gente não, se alguém chegar pra gente e falar assim, você quer um café? Você não quer um café, mas você não vai falar simplesmente não e vida que segue. A gente vai criar uma história pra poder falar que não quer o café. Quer café, Shot? Então, eu acabei de comer. Ai, tô cheio. Ai, não vou. Depois eu tomo. Vamos depois. Sendo que parece que na Europa é muito mais normal ser. Não sei, não sei se é pragmático, mas quer café? Não. Se você fala assim aqui. Ixi, aconteceu. Você tá bem, Shod? Aconteceu alguma coisa? Tá meio nervoso? É isso mesmo? Essa mudança, essas diferenças culturais também. Você já percebeu aí, 5 anos? Eu acredito que sim, e acho que também depende do país. A Suécia é um país que é conhecido por ser um país que evita conflitos também. Então tá entre os nórdicos ali, o sueco ele tem uma tolerância muito grande na primeira camada, tá? Embaixo, a gente vai secando, vai entendendo que não é bem assim. Mas no primeiro ponto, o sueco ele detesta conflito. Ele é muito sutil nas palavras, então quando tem uma pessoa difícil no trabalho, eles não vão falar essa pessoa é difícil, essa pessoa é problemática, essa pessoa é insuportável, eles falam essa pessoa é special. Então, tipo, é sutil, é tudo sutil aqui. Mas, então eu digo que depende, talvez a Alemanha tenha um padrão mais direto de comunicação, ou outros países. Eu acho que isso é um traço da nossa cultura, fato, né? O brasileiro ele tem isso como um grande ponto positivo, na verdade. Nós somos um povo agradável, um povo simpático, um povo gentil, um povo cordial. Acho que é talvez o ponto alto assim do brasileiro, essa hospitalidade que a gente tem, essa facilidade que a gente tem de conversar, de lidar e fazer o outro se sentir à vontade, mas também, claro, tem uma sombra que é a comunicação ela é indireta, então ela é tudo também na sutileza, a gente tem dificuldade de posicionamentos diretos, tanto de falar quanto de receber, dificuldade com o não, com o limite, com os confrontos, com os conflitos. A gente personaliza muito as relações do trabalho, né? Não é o que é pedido, mas quem pede. Então, dependendo de quem pede, eu faço. Dependendo de quem pede, eu não faço, né? Aquela história do para os amigos, tudo para os inimigos, a lei, ou a SLA, ou a regra, ou o processo. Então, isso são traços da nossa cultura e para ser sincera, Paula, acho super importante a gente aprender sobre a cultura que a gente tem, porque
Quando você entende a cultura, você entende muito dos conflitos que você enfrenta e entende também que cultura é soberana. Não adianta eu querer tretar com a cultura da organização ou até do meu país. Tá dado, é assim. Ou eu lido com isso, ou eu vou ficar brigando com isso o resto da vida. Outro traço da cultura é a questão da indicação, por exemplo. Né? A gente não compra um bolo para uma festa sem pedir indicação. E aí eu, enquanto funcionária, quero reclamar que as empresas usam a indicação achando um grande absurdo. Mas espera, eu também faço parte dessa cultura. Eu reproduzo essa cultura o tempo todo, nos mais diversos aspectos da minha vida, sem perceber. Então, a cultura ela é intrigante porque a gente faz parte disso, né? E é importante para a gente ter um avançar da carreira mais suave, sem dúvida. Como que nasceu essa sua vontade de trabalhar com desenvolvimento de carreira? Porque, assim, a forma que você fala e desenvolve a carreira das pessoas não é normal, né? Infelizmente, não é normal. Justifique sua resposta. Fico preocupada. Não é normal porque você traz que nem, por exemplo, agora você falou assim, não, mas a cultura do QI, de quem indica, ela existe. É isso mesmo. Se você quer, né? Tem que fazer bons relacionamentos. Não adianta você ficar batendo e tal, você quer. Sendo que, quando a gente abre o LinkedIn, e muitos coaches de carreira, eles não são tão diretos assim, né? Eles vão por um outro caminho mais de vender o sonho, e aí é fanfic, e aí subir um monte, aí o MBA de 3 horas, e aí tal, não sei o quê. Da onde nasceu essa sua vontade de trabalhar com desenvolvimento de carreira, Paulo? De uma profunda infelicidade com o trabalho. Eu sempre jogo para o signo, Paulo, aquilo que eu não entendo racionalmente. Eu sou de Capricórnio. Para quem entende, diz que significa alguma coisa. A gente leva muito a sério o trabalho. Eu sempre gostei muito de trabalhar. E eu sou muito da cabeça, assim, sabe? As coisas emocionais, apesar de ser de RH, eu não sou uma pessoa que vou abraçar uma árvore, entende? Eu sou uma pessoa mais lógica, de modo geral. E sempre fui a pessoa que estudou muito, investi muito em técnica e eu achava que isso seria tudo. Eu faço parte dessa geração millennial, né? Foi vendido o sonho, né? Que se eu estudasse, tudo daria certo. Bom, eu estudei muito, as coisas não deram certo. E foi na prática que eu vi que a técnica não era suficiente. Foi muito frustrante ver pessoas que eu julgava. Acho que sim, tem um tom, um pouco de uma arrogância, né? De julgar a técnica como uma habilidade superior a outras, como comportamental, etc. Mas eu, jovem, muito ali confiante na minha ignorância, julgava, pô, essa pessoa não sabe nada, tá num lugar tão melhor que eu, o que tá acontecendo? Como que essa pessoa que estudou menos do que eu tá numa posição melhor do que a minha? E aí foi quando a gente, pelo sofrimento, vai passando pelo fogo, né? O fogo da transformação. Tô trazendo uma analogia batida, mas Rubem Alves foi perfeito, né? Quando ele fala do milho que transforma em pipoca, né? A gente passa pela panela para desabrochar numa flor macia e branquinha e perfeita e comestível, né? Ou vira piruá, enfim. E aí quando eu percebo esse conflito, né? Eu vou buscar ajuda. E na época, o que existia de ajuda para uma pessoa com as minhas características? Terapia e coaching. Então eu vou para o coaching, porque eu pensava, eu quero uma coisa rápida, eu quero uma coisa pragmática, eu não quero ir para os traumas do passado. E sou muito grata ao coaching naquela época, 2012, 2011, ele não tinha a conotação que ele tem hoje, e é uma metodologia que, quando seguida à risca, é muito eficaz, entende? E ajuda muito pessoas que têm esse perfil mais lógico e pragmático a se perceber um pouco mais e fazer como eu fiz, buscar outros desenvolvimentos, né? Faço terapia, outras coisas assim. E aí, quando eu começo a aprender, eu começo a aplicar. E no que eu começo a aplicar, minha carreira começa a mudar. E aí as coisas vão acontecendo. E eu penso, gente, uau, que mágica. E tem um detalhe importante, eu não nasci na área de RH. Eu vim de outras áreas e caí no RH sem querer, um dia substituindo uma pessoa na integração. A pessoa faltou, fui lá receber os colaboradores e vi que ali eu me encaixava muito bem, porque tinha a ver com ensinar, tinha a ver com receber, e todo aquele conhecimento abstrato, tem uma cabeça bem generalista, assim, que parecia tudo desconectado, ali parecia fazer sentido, porque você tem um repertório que serve às pessoas. E aí eu me vejo dentro do RH, mudo de área
E acho que isso ajuda muito, Paulo, porque a visão que a gente tem enquanto funcionário é uma do RH, a visão que você tem dentro do RH é outra. No RH eu aprendo muita coisa sobre como empresas funcionam. Vou estudar isso no mestrado, onde eu estudo a administração das empresas, como funcionam as culturas organizacionais, e aí eu vou vendo que, uau, que mágica, existe um mecanismo que faz com que algumas pessoas se deem bem, outras se deem mal. A maioria das pessoas não vê esse mecanismo e realmente os conteúdos que tinham na época eram muito idealizados, eram muito românticos e verdades, mentiras bonitas, melhor dizendo, elas não mudam tua vida. É melhor uma verdade feia do que uma mentira bonita, é o que me guia, sabe? Então, eu dou para as pessoas o que eu acho que eu gostaria de receber ou o que eu gostaria de ter recebido lá atrás. Resposta longa para uma pergunta curta. Não, mas e você costuma dizer que carreira, acho que eu já comecei a entender o porquê que você diz isso, né? Que carreira é construção e não sorte. Na prática, é isso, né? Uma construção de entender as regras do jogo da sua empresa onde você tá. Cada empresa tem uma regra e você deve entender elas, né? É isso que significa na prática, Paulo? Também, acho que, a gente tem que ter uma noção da cultura que a gente está inserido, cultura macro, cultura país, cultura empresarial. Mundo ideal é que a gente encontre a empresa que casa com a gente, mas quantas pessoas têm condição de escolher o emprego que elas vão estar? Então, muitas vezes a gente não pode escolher, a gente se adapta ao que tem para depois poder escolher, né? Mas quando eu falo de construção também, é que eu acho que quando as coisas dão certo, as pessoas olham pra gente e pensam, nossa, tudo deu certo para ela, tudo deu certo pro Chiodi, tudo, olha só, ele tá com um podcast maravilhoso, as coisas estão incríveis, uma página com não sei quantos seguidores. Só que existe uma construção que é de longo prazo. Na carreira, é muito mais importante do que um rompante o longo prazo, é muito mais importante do que saltos quânticos, que eu nem acredito que seja possível, pequenas ações constantes. Fazer sucesso é bastante simples, são boas práticas levadas no longo prazo. Quem consegue fazer isso, que é um exercício mais de disciplina do que de genialidade, chega em algum lugar. Só que eu acho que por ser tão simples, as pessoas não fazem, entende? É simples, mas não é fácil. Mas é um pouco disso que significa carreira é uma construção, né? Agora, como eu estou conversando com alguém intelectualmente superior, então eu vou fazer, vou fazer a minha pergunta. Porque tá sendo minha busca por uma resposta, que é assim, você acha que faz parte do comportamento humano a gente renegar o simples? Sempre que alguém chega e fala assim, não, Xode, pra você fazer tal coisa, é só atravessar a rua. Aí você vai e fala assim, pô, tão simples assim? Não. Não pode ser. Eu vou construir uma ponte e aí eu vou colocar não sei o que pra atravessar a rua. Sendo que, tipo, é o simples. Me parece que até mesmo no dia a dia, dentro das empresas, quando você sugere algo simples, parece que automaticamente a pessoa ela nega o simples por ser simples. Porque ela quer algo muito mais mirabolante para poder vender, né? Para poder. Eu tinha um amigo meu que falou assim: Xode, você tem que valorizar seu trampo. Vou te ensinar. Ele me ensinava. Assim, quando era júnior, ele falava: Xode, se você não tá fazendo nada, já terminou o trabalho, continua mexendo no teclado. E aí, de 30 em 30 minutos, você bate na mesa e faz. E levanta para beber água. Porque as pessoas vão falar assim, nossa, o Xode tá trabalhando, hein? Caramba. Faz sentido isso? A tua pergunta ela é complexa. Eu não sei se a gente ignora o simples ou se a gente ignora a ideia do longo prazo. Porque vamos pensar no corpo malhado, tá? Como você vai ter um corpo malhado? Você vai se alimentar direito, você vai fazer exercício e o longo prazo vai te levar para esse corpo. Uma solução teoricamente simples. Mas tem a canetinha, né, cara? A canetinha que emagrece em 6 semanas. Tem a LipoLed que me dá o abdômen em 3 horas. E tem a bomba que eu tomo e fico perfeita em 3 meses. Pra quê que eu vou fazer essa solução simples que é muito mais longa? Acho que a gente está sempre em busca de atalhos, na verdade.
até mais do que o simples que incomoda, acho que é a ideia do rápido. Eu quero rápido. Tem uma questão de retardar o prazer imediato. A gente quer ter o prazer imediato das coisas. Tem aquele teste do marshmallow que é bem batido na rede social, você já deve ter visto. Ele fala um pouco sobre isso, né? Sobre retardar o prazer. Então, coisas boas, gente, levam tempo. Até postei isso esses dias. Se é rápido, se é fácil, se é sem esforço, é golpe. Não existe nada que aconteça assim que seja bom. Coisa boa dá trabalho e leva tempo. Só que a gente está sempre tentando burlar o tempo, mesmo que seja com soluções que a gente sabe que ao longo do tempo não se comprovam efetivas. A canetinha, quantas pessoas voltam a emagrecer, a engordar depois que usam? Quantas pessoas perdem o efeito do LipoLed por não manter uma alimentação, entende? Então, é o ser humano tentando achar hacks para a vida, tentando achar atalhos, é uma busca que a gente, pela maturidade, vai vendo que é ineficaz. Eu também já fiz isso lá atrás, eu também queria tomar atalhos, só que a vida ela é terrível, né? Você avança, mas se avança errado, ela te volta para o lugar que você saiu, né? Então, a vida vai ensinando a gente a aprender isso. Rápida interrupção no episódio para um recado especial da nossa patrocinadora. O futuro dos produtos digitais já começou e a inteligência artificial é parte do time. A PM3 acaba de lançar a formação em gestão de produtos de IA, um curso pensado para Product Managers que querem criar, delegar e inovar com mais inteligência. Muito além dos prompts, você vai aprender a liderar produtos baseados em IA, dominar temas como Machine Learning, Deep Learning e IA generativa e aplicar novas formas de discovery, experimentação e validação. Prepare-se para o mercado que mais cresce no mundo e torne-se o PM que lidera a transformação. Acesse o link na descrição e saiba mais. Além de ser uma influenciadora, você tem um livro. Você escreveu um livro que eu acredito que seja o livro que todo profissional deveria ler. Deveria comprar na Amazon o livro. Ou vai, compra na Amazon, aproveita as ofertas da Amazon. Cadê o livro, Paula? Tá aí o livro? Cadê? Só pra galera. O livro Secreto da Carreira. Ótimo título. E no seu livro você bate muito na tecla de que propósito não é tudo. E isso foi uma das coisas que foram vendidas, né? Pra gente, não, a gente tem que trabalhar com propósito. Não, o propósito nos guia. Por que essa ideia é perigosa do jeito que é vendida antes e está sendo vendida hoje ainda? Primeiro, porque talvez coloque o trabalho como fim e não como meio. O trabalho tendo um fim em si só. Então, se eu vivo para trabalhar, é importante que tenha um propósito ali para eu aguentar essa jornada e ver sentido no que eu estou fazendo, porque ninguém aguenta se não for assim. Então, acho que a primeira lógica a gente, no Brasil, espelha muito um modelo norte-americano de trabalhar, ou melhor, viver para trabalhar e não trabalhar para viver, que é um modelo que a Suécia, por exemplo, tem, mas tem várias camadas que a gente pode trazer aqui. Situação econômica, estabilidade do país, são várias as coisas que fazem com que esse discurso no Brasil pegue mais. Então, o propósito, ele vem muito para dar um significado para aquele trabalho que é visto como fim. Mas o trabalho, gente, ele também pode ser meio, que era como as gerações passadas encaravam um pouco o trabalho, que talvez a geração Z esteja encarando agora também. Que o trabalho é meio para eu comprar a minha casa, é meio para eu conquistar o dinheiro que eu vou viajar, é meio para eu me realizar em outras coisas. Quem disse que meu propósito de vida tem que estar no trabalho, gente? Tem 32 mil coisas no mundo para você fazer e não necessariamente é o trabalho que vai te preencher nessa esfera. Eu acho que eu sou um pouco contra essa ideia porque é quase uma ditadura. Você tem que ser extremamente feliz e realizado no trabalho. Não, às vezes o trabalho é o lugar que paga as suas contas, é o lugar onde você, faz um bom trabalho ali, enfim, mas não vai te dar aquele prazer absoluto, sublime, supremo. E também acho que o propósito é algo que realmente é alcançado por uma camada muito pequena da nossa população. Quem que realmente tem tempo, condição social, financeira, etc., para refletir sobre o próprio propósito? Acho que ele é um discurso também bem elitista, né? A maioria das pessoas está pensando em sobreviver. Então, eu acho que acaba adicionando uma pressão extra
ao trabalhador que não precisa. Segundo ponto que eu acho que vale a gente refletir criticamente, eu não falo isso para demonizar o mercado, mas, de novo, a gente está exercitando o senso crítico. Esse discurso ele serve para quem? Para quem que esse discurso serve? Eu fico com dúvida se ele não serve mais ao empregador. Porque se você é apaixonado pelo que você faz, se você vê sentido no que você faz, você está disposto a fazer a mais. E aí você já não é um trabalhador, você é um colaborador. Porque a gente está aqui colaborando para algo maior. Ok, isso tudo é maravilhoso, é bom a gente se afeiçoar, se gostar daquilo que faz, é muito mais leve para o trabalhador também. Mas às vezes isso vai virando uma arapuca, né? Uma estratégia de doutrinação mesmo que culturas fortes podem usar para que você vá vivendo aquele ecossistema integralmente, se desconectando um pouco do que acontece no externo. E eu acho que o trabalho vai invadindo muitas esferas da vida. E quando esse trabalho falta, parece que essa pessoa não existe. E talvez por isso hoje estar numa posição de desempregado tenha um peso tão grande, né? Porque eu não perco só o trabalho, eu perco o sentido, eu perco a rede social que eu tinha, os amigos que eu tinha, as conexões, o meu status, né? Eu não sou a Paula Boarinha, eu sou a Paula que trabalha na empresa tal. Então isso também me dá um status, me dá um poder. E isso muito de uma sociedade que é voltada 100% para esse trabalho, discursos mais neoliberais, digamos assim, né? É para a gente pensar. O que você me falou sobre o... Dois pontos que você falou me levaram a um tweet dessa semana, que eu vi, que a galera dos Estados Unidos, principalmente os tech bros lá, ficaram loucos, porque viralizou uma foto de jovens europeus, eu não sei se era na Itália ou na França, eles estavam sentados numa mesa, numa rua, a moça estava em pé fumando e os dois rapazes estavam tomando um café e comendo. E o pessoal tech lá dos Estados Unidos olhando e falando assim, viu? É isso, essa é a imagem da Europa, falida, que não tem futuro no trabalho, que não estão fazendo nada para ganhar dinheiro, não sei o quê, com a IA possibilitando, eles estão... E eu olhei a imagem e falei, não, é isso que eu quero viver a vida. Essa é a imagem, não é uma imagem de os jovens europeus estão fadados à miséria. Não, não. Os jovens europeus estão vivendo a vida. E é muito disso, né? Quando você fala assim, pô, é uma cultura meio americanizada, quer trabalhar. Faz sentido, né? Essa influência, mas que é tóxica. Quando eu vi essa imagem no Twitter, eu falei... E eu comecei a ver os gringos falando, eu falei... Ou eles estão vendo algo, ou eu estou totalmente biruta das ideias. Porque eu olhei a foto e falei, são só jovens tomando um belo de um café, vivendo na Europa. O que a gente está discutindo talvez seja o valor central da sociedade, né? Então, o valor central da sociedade norte-americana talvez seja acumular, produzir, é o valor da vida, né? Uma vida para trabalhar e para ascender. E talvez na Europa, e eu te digo por experiência aqui mesmo, sabe? O bate-papo central do brasileiro é muito, me fale seu nome e o que você faz. O que você faz vem na sequência, né? E o que você faz esconde várias perguntas que não são ditas, né? Que é com quem que eu tô falando nessa hierarquia? No Brasil tem muito tratativa tem muita diferença de tratativa, de tratamento, dependendo de quem você é nessa pirâmide de uma desigualdade tão grande como a nossa. Na Europa, os papos não são necessariamente nessa ordem. Não se fala tanto de trabalho. É até meio chato. Pô, você vai falar de trabalho aqui no momento que a gente está curtindo? É uma coisa meio pega mal, meio chatão, assim, sabe? Porque eles já são, eles estão em uma outra vibe, é uma outra história, uma outra cultura. Então, sim, são diferenças de valores de uma sociedade. Qual está certa? Eu, Paula, chego à conclusão que você, Chiodi, chegou. Acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade e vivemos mais ou menos as mesmas coisas. Já caímos no conto do trabalho. Agora a gente viu que acho que não vale tão a pena. Eu tô ficando a um passinho assim para ficar da cuca. Eu preciso realmente... acho que não é bem isso, e a gente está tentando achar um ponto de equilíbrio, né?
Acho que a geração Z olha para trás e pensa, cara, não vale a pena, não vale a pena. Acho que talvez seja um ponto também que essa geração traz de discussão e que é chocante, né? Talvez não valha a pena me matar no trabalho. E aparentemente a geração Z, ela só quer o equilíbrio. Simplesmente ela tá em busca do equilíbrio. Ok, como que eu posso ganhar o suficiente para eu ter uma vida boa, sem me matar, que nem meu pai, que nem meu avô, que nem os meus familiares. Quando começa a discussão de a geração Z não quer trabalhar, me parece meio superficial. E não é isso, não é tão simples assim. Acho que a geração Z ela teve a capacidade de olhar para o passado, entender, ok, o trabalho é um meio. Só que esse meio, eu não quero me matar no meio. Eu quero ter o meu dinheiro, mas ao mesmo tempo ter a liberdade. E é possível. E eles estão tentando fazer isso. Mas me parece, aí antes da gente continuar, Paula, mas me parece que enquanto a cabeça das empresas estiverem em gerações passadas, a geração Z vai ser demonizada até a geração Alpha aparecer de uma maneira muito mais, não acredito nisso, mas muito mais radical que a Z nesse sentido, não? Eu acho que o que está acontecendo, gente, não é novidade. Eu sei que parece que a geração Z é a primeira problemática, aspas, da história, mas ó, deixa eu contar para vocês uma coisa. Isso sempre aconteceu. Sempre foi papel do jovem chocar, entende? O jovem ele sempre vem com um comportamento novo que choca a geração passada. Já foi a minha geração a mais mal falada, já foi a anterior a mais mal falada. Olha só que surpresa, gente. A história ela é cíclica. Eu acho que é um pouco um tiro no pé, sabe, Xó, de a gente ficar reclamando de uma geração que acabou de chegar. Por quê? Primeiro que é um discurso meio esquisito, né? Geralmente quem reclama tem um filho dessa idade. Uma geração não se forma do nada, gente. Existe um conjunto de coisas que formam um comportamento. Segundo, quando a gente fala de geração, existem recortes sociais que fazem as ações serem muito diferentes. Um jovem de geração Z, de classe média alta, de um grande centro, vai agir diferente de um jovem Z de zona periférica que trabalha para viver desde que é adolescente. Então, isso também. Esse choque, eu acho que é um pouco de uma perda de tempo, porque não tem como voltar para trás, entende? Não se faz empresa só com a nossa geração e as passadas. Então, por que eu estou resistindo a algo que eu, querendo ou não, veio para ficar, entende? É mais fácil a gente identificar quais batalhas já estão perdidas. Essa é uma batalha já perdida, gente. Não dá para ganhar, não dá para brecar. O futuro já aconteceu. Então, eu acho que é muito mais inteligente a gente começar a trabalhar nos diálogos do que na resistência. Eu acho que esse é um ponto chave, assim, que as empresas fazem mal e que a gente também vê muito conteúdo na internet que potencializa esse ranço. Notícias de grandes revistas de negócios que pegam recortes de pesquisa dos Estados Unidos e colocam como uma verdade absoluta, só para estimular aquele comportamento reacionário de a minha geração que sabia trabalhar. E é também difícil, acho que para esses trabalhadores darem aquilo que eles não tiveram. É difícil a gente ter essa capacidade sublime de ser para o outro que não foram para a gente. É difícil a gente ter uma tolerância, um respeito, quando a gente foi meio que colocado num mercado difícil, cruel, muitas vezes não teve acolhimento, não teve paciência, não teve tolerância, é difícil querer cobrar essa pessoa que não teve, que ela dê isso para quem está chegando, é difícil, acho que tem tantas camadas aí para a gente pensar. Tem esse discurso da geração Z e tem o discurso da romantização da carreira ideal, né? E você critica essa romantização. O que te incomoda nesse discurso da carreira ideal? Você tem que ter essa carreira. Acho que o que me incomoda na romantização do mercado de um modo geral. A gente tem expectativas desalinhadas. E primeiro, o impacto dessas expectativas, quando eu consumo, imagina que eu só consumo conteúdo idealizado, eu vou trabalhar. Quando eu me deparo com a realidade, é um choque. E o primeiro prejuízo é que a gente, diante de um choque muito grande, a gente paralisa.
A gente não sabe muito como agir, como reagir. É difícil lidar. Como que eu lido diante disso? Existe como se fosse uma morte das nossas expectativas, um pequeno luto que todos nós passamos. Todos nós que trabalhamos há mais tempo passamos por esse luto, que é quando você para de lutar contra e entende, é isso aí, o que eu vou fazer com isso? Sabe esse momento da vida? Que você já trocou de empresa muitas vezes, achando que, não, é a próxima. É porque essa é pequena. A Great Place to Work vai ser diferente, porque essa empresa, sim, tudo será diferente. Uou, guess what? É tudo igual, os problemas são os mesmos, as dinâmicas são as mesmas. Então, nesse momento, a gente para de brigar com o mercado e passa não a se acomodar, mas a trabalhar para resolver o que eu posso, dentro das minhas capacidades. Eu não vou mudar o mundo, mas eu consigo mudar muita coisa. O que eu faço com os recursos que eu tenho? Acho que essa virada, que costuma acontecer depois de alguns anos de trabalho, seria tão melhor se a gente já soubesse que vai ser assim. Aí, segundo ponto dessa romantização do trabalho, que eu acho insuportável, é a idealização das figuras de líder e chefe. Eu não aguento esses posts, gente. Isso realmente é uma crítica. Eu não aguento o post que separa a figura do líder e do chefe. Eu penso, onde vocês estão? Em que mundo vocês estão vivendo? Será que dá para separar a figura do chefe da figura do líder? Que líder é esse que vocês estão achando que vocês vão encontrar numa organização, gente? Esse líder existe? A gente é esse líder? Essa figura, ela anda separada? Existe o líder só inspiracional que não vai aparecer para te cobrar o resultado se você não entregar? Eu acho que esse tipo de discurso fantasia muito, é muito romântico. O líder vai, ele tá junto, ele puxa junto. Eu acho que a gente, ao invés de estar discutindo sobre autonomia, a gente está ainda fomentando uma visão de o seu líder é o seu salvador. E que peso que eu coloco nas costas também desse líder que muitas vezes está sobrecarregado com a operação, está tendo que fazer milagre com menos de 30% a mais no salário. Não é fácil para ninguém, gente, nessa cadeia. É difícil para todos. Então, acho que se fala muito de humanizar a liderança, mas pouco se fala de humanizar a figura do líder. E aí fica esse bololô de expectativa, muita espera de outra pessoa. Eu acho que isso faz o nosso olhar se deslocar muito para fora, né? Fora tem que mudar, o mercado tem que mudar, o líder tem que mudar, e eu pouco me vejo nessa equação. O mundo não vai mudar, o outro não vai mudar assim. Não adianta me debater com isso. Para ter mudança, eu preciso me implicar. O que eu vou fazer com o pequeno poder que eu tenho? Eu acho que essa discussão ela é muito mais interessante e produtiva. Então, eu acho que a romantização, ela frustra, ela gera conflito. Eu não consigo ver uma coisa positiva de um olhar romântico. E eu não acho necessariamente, Shiodi, que eu seja uma pessimista, porque toda vez que eu trago esse discurso, sempre alguém me acusa de ser pessimista. Gente, se vocês atendessem há 10 anos e tivessem escutado e visto o que eu vi, talvez vocês pensassem exatamente como eu. Tá? Não acho que é pessimismo, é realidade, é o que acontece. Eu concordo. E ultimamente estava fazendo uma coisa que eu parei por motivos óbvios, que é bater na alta liderança. Eu acredito que a empresa, como eu sempre falo aqui na área de produtos, com os product managers e em afins que eu converso, cara, você quer entender como que vai ser o seu trabalho? Entra no LinkedIn da alta liderança e veja o background deles. Pô, se você é um romântico, idealizador, que vai falar sobre abraçar árvore e tal, não sei o quê, para um chefe, para uma alta liderança que é financeira, deixa eu te explicar. Para alguém que tem um background financeiro, você é apenas um número. É um custo. E tudo que você está fazendo é custo. Até o momento de você falar que esse custo vai virar receita. Aí ele vai prestar atenção. E eu acredito também, Paulo, pode ser que eu esteja errado, mas tudo bem. Só um idiota não muda de ideia. Mas tem muitas altas lideranças que elas precisam entender o papel dela, não de líder, essas coisas, mas alta liderança, de cargos, não a média gestão, porque eu acredito que a média gestão é a pessoa mais tadinha. É a mais solitária. Esmagada pelo topo e pela base. Porque ela não pode reclamar para baixo, porque senão desmotiva. Ela não pode reclamar para cima, porque vão olhar para ela e falar, tá reclamando, tá desmotivada.
Não pode reclamar para os pares, porque os pares vão falar e vão puxar o tapete. É isso que acontece, não me venham falar, não, amigo, não, você não pode contar tudo para os seus pares. Mas a alta liderança parece que ela terceiriza muito do trabalho dela para baixo. E aí eu vou contar um exemplo hipotético. Como por exemplo, 600 milhões de receita no ano, de budget. E a área não entrega nada. Não entrega nada. Nada. Nem os objetivos estratégicos são capazes de entregar. E a alta liderança, ao ser questionada, coloca a culpa no time. Não, é que vocês não estão comprados, vocês não vestem a camisa. É que vocês ficam com uma mentalidade assim, vocês precisam estar na trincheira com todo mundo. Sendo que a responsabilidade de ter um budget de 600 milhões no ano e não ter entregado nada é da alta liderança. Que não criou uma cultura, que não criou um ambiente, que não definiu processos, que não definiu uma visão de curto, médio e longo prazo. Me parece, e aí eu parei de bater na alta liderança por motivos óbvios, me parece que também tem essa coisa, né? Existe uma romantização que ela vem em uma demonização da geração Z, tudo vem de um lugar, que é da alta liderança. E aí, ninguém tá olhando para a alta liderança e fala assim, peraí, calma, campeão. Temos os nossos erros, mas e os seus erros? Você tem um papel, uma responsabilidade. Falta mais da gente apontar o dedo para a alta liderança e falar assim, ok, legal, ótimo, você está fazendo o MBA na G4, maravilhoso, lindo, mas você está terceirizando o seu papel e sua responsabilidade para o seu time. Falta mais disso ou não? Tô sendo muito ranzinza. Não, não tá. Eu quero que as pessoas entendam, gente, eu não tô querendo colocar você analista, especialista, num lugar de extrema tolerância e passividade. Mas eu gostaria que você pensasse de uma forma autônoma e pensando em como você vai conseguir, de uma forma mais efetiva, resolver o seu problema. O que você quer é desviar das antas e chegar no seu objetivo, entende? E essas antas simbólicas podem estar em qualquer posição. Não é porque uma pessoa está numa posição de super liderança, de alta liderança, que ela necessariamente sabe tudo o que ela está fazendo, ou que ela é extremamente preparada para aquilo. Mas aí eu penso, qual que é a melhor maneira de apontar isso? Eu não sei se é apontar o dedo, eu não sei. Eu acho que o que eu indicaria é talvez um diálogo com foco em construir. Eu saio um pouco de uma posição reativa. Eu não posso ficar nessa posição reativa de você deveria, você isso, você aquilo, porque isso não resolve, só escala conflito não resolve. E atiça o ego de alguém que tem mais poder que você e que com uma caneta te elimina. Então você também tem que ter uma sabedoria de como que eu vou ultrapassar sem ser eliminado antes mesmo de ter a chance de fazer algo. Então, eu acredito que é muito nesse diálogo. Eu entendo a sua expectativa. Quando eu falo da romantização, só um pequeno recorte, a pessoa que já não romantiza, ela não cai nesse papo de vestir a camisa, ir para a trincheira, porque ela consegue enxergar bem o que está acontecendo ali. Eu consigo enxergar que essa responsabilidade é tua e que esse blá, 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 legal, mas motivação não ultrapassa estratégia. Compromisso não ultrapassa metas claras. Então, assim, calma lá. Então, a pessoa já não cai nesse blá blá, ela desvia disso tudo. E aí, o que eu proporia aqui? Você fazer esse diálogo. Eu entendo as suas expectativas, chefe, mas talvez o que não esteja claro aqui é que para a gente desempenhar esse trabalho, precisa disso, disso, disso e disso. E isso, ao meu ver, está contigo. Como você vê essa situação? E ir dialogando para consertar, para construir. Não preciso te atacar, não preciso botar o dedo na tua cara, a gente não vai resolver nada aqui. Eu preciso conversar, dialogar e resolver. Eu quero trabalhar, você quer trabalhar, eu quero crescer, você também. Então vamos
desviar de tudo que não interessa e bora resolver? O que você acha? Maravilhoso. Viu como é bom conversar com uma pessoa muito mais evoluída e equilibrada do que sai da porradaria, meu. É isso. Mete Vambora. na cara desse. Não é, Paulo. Eu só tô te falando isso porque eu já fiz tudo isso. Tudo que não era para fazer, eu fiz e não adiantou de nada. E eu tenho uma história que eu acho que é legal contar e que me ensinou muito. Eu fui fazer mestrado porque eu também achava que o meio acadêmico seria diferente do meio de empresas. Eu tinha uma idealização, não, porque ser professora, olha que profissão nobre. Ali sim é o meu lugar, pessoas nobres que vão mudar o mundo. Chego lá na instituição, segunda semana, eu também não tinha noção, gente. Eu sou muito autoirônica, tá? Muitas vezes eu tô tirando sarro de mim mesma, e essa é uma situação que eu tô tirando sarro de mim mesma. Segunda semana, eu no auge ali dos meus 27, 28 anos, o professor reclamando, né? O professor estava reclamando da literatura de aeroporto. Provavelmente ele estava reclamando de livros como o meu, dizendo que não tem aquele rigor científico, o ICB já vende milhões de cópias, e aqui a gente com teses maravilhosas e não tem 50 leitores. Eu levanto a mão, a confiança dos ignorantes. Ali eu tinha essa confiança. Falo, professor, eu acho que eu sei o que a academia precisa. A gente tem uma linguagem muito difícil, a gente tem que abrir um canal no YouTube, a gente tem que fazer isso, aquilo outro, e eu ideia. Há 2 semanas fazendo tal do mestrado. Detalhe, eu gostava muito desse professor, até queria ser orientada por ele. Obviamente isso não rolou depois desse episódio. Bom, o professor escutou e falou o seguinte, Paula, na frente da sala inteira, tá? Muito legal o que você falou, mas faz o seguinte, primeiro seja alguém na academia, depois me diz o que você acha que tem que ser feito. Que canalha. Eu poderia culpar o professor e ter ódio do professor, mas isso ia me adiantar do quê? Vamos entender o que essa situação significa na prática. As coisas são do jeito que são por uma razão. Existe uma história, existe um histórico, existem regras, existem normas, existe uma cadeia construída há não sei quantos anos que faz com que ideias simples, ao meu ponto de vista, não sejam talvez possíveis. Entende? Eu, com 2 semanas, querendo dar de dedo numa pessoa que está há 30 anos na profissão, quem que no lugar desse professor teria talvez tolerância comigo? Talvez a pessoa responderia de uma forma mais suave. Mas talvez por dentro pensaria, que audácia, a garotinha chegou agora, não publicou um artigo, não sabe nem o que é a norma da BNT, quer falar o quê? Eu, no lugar dele, talvez me sentiria assim também, tipo, gata, você chegou agora, senta primeiro e estuda antes de falar. Então talvez eu não falaria como ele falou, mas ele foi fundamental para que eu entendesse como funciona o mercado. A gente chega novato numa empresa querendo dar de dedo na cara das pessoas. Ele me ensinou que assim, você quer mudar o jogo? Ótimo, você não muda o jogo do lado de fora da quadra, fazendo barulho. Você tem que mudar dentro da quadra, com influência. Eu preciso entender o que está acontecendo, entrar, porque tem portas que só se abrem por dentro. Não adianta ficar batendo do lado de fora para abrir. Então foi uma lição muito, muito importante. Hoje eu chegaria de outra forma. Eu poderia ter falado as mesmas coisas de uma outra maneira. Poxa, professora, eu pensei que talvez isso seja interessante. Não sei se vocês já pensaram nisso, se é possível. O que você acha? Olha como é diferente a abordagem de não, eu sei o que vocês têm que fazer, porque que é tão competente esse sistema educacional. Aí algumas pessoas falam, poxa, mas a inovação, ela nasce de pessoas que às vezes são ignorantes, que são leigas. Ele poderia ter aproveitado o teu insight. Eu concordo, só que a inovação, ela depende de um contexto. No contexto acadêmico, não é assim que a inovação acontece. Isso vai de encontro com uma parte do seu livro, que você diz que quem não se posiciona terceiriza a própria história. Quando você fala que tem portas que são abertas por dentro, isso meio que ilustra, né, essa frase. E eu também acredito, depois de 10 anos na área de produtos, e aqui eu estou falando só no recorte de produtos, mas o que eu acredito que deve ser igual às outras áreas, é que a minha área, Paula, de gestão de produtos, de tech e tal, ela adora muito framework, ela adora muito técnicas, ela adora muito metodologias, ela adora muito essas coisas. E eu tenho falado que assim,
uma qualidade de um Product Manager sênior não é saber usar todas as ferramentas. É, na primeira semana, fazer a leitura do ambiente. É saber como se posicionar. E depois de uma experiência em uma grande empresa, em que a política organizacional ela é esmagadora, eu entendi também que em muitas reuniões o tomador de decisão ele não fala, ele fica quieto, porque ele vai tomar a decisão numa reunião às 20h30 da noite, numa salinha com quem manda mesmo. Você tem mais algum exemplo fora da minha área de produto, só pra gente trazer, sobre essa questão de se posicionar, quem não se posiciona, terceiriza a própria história, mas também não é aquele papinho de ficar se vendendo, não, né? Aquela coisa de... porque o meu professor de publicidade, que eu fiz um semestre só, eu achei chato, apesar de gostar de publicidade, mas achava Eu acho chato. que você está bem, tanto que teu produto é tão bonito, foi uma das coisas que eu reparei. Ele é visualmente bonito. Muito obrigado. É porque eu sou muito crítico. Sou muito ranzinho. Ele falou assim: Depois você me fala que signo que você é, Xode, que eu tô muito curiosa. eu sou de Áries, Muito bem. o maior, o signo superior a todos, por favor. Todos Mas os signos reverenciem. Ares produz muita coisa, né? Sempre pioneiro, muito bem. Pessoal da audiência, gente, eu sinto muito, é mais forte do que eu. Ignorem esse tópico, é totalmente. Não é assim que a gente Não, avalia candidato, é só curiosidade. você que é da geração Z, deixa eu só explicar como que funciona a minha geração e com certeza da Paula, que assim, a gente viveu baseado em João Bidu, Sim. certo? Se vocês não sabem quem é, procurem no Google. É a Márcia Sensitiva da geração de vocês. A nossa é o João Bidu. E era na revistinha ainda, o João Bidu. E o Mercato também, né? Walter Mercado, né? Muito amor. Liquetia. Na Gazeta. A geração Z não sabe o Não que é sabe, Gazeta. elas não sabem. Então é isso, gente. Ignorem tudo isso. Não é relevante, mas ok. Mas Sobre se posicionar, né? E esse papo não é vem. aquela coisa de galinha, né? De você tem que cacarejar quando faz alguma coisa. Porque eu acho esse discurso, eu entendo o discurso, mas ele tem que ser estratégico. Sim, Porque se você cacarejar por tudo, sim. você perde relevância, né? Você sabe que foi direto para mim uma das minhas frases mais célebres não basta entregar, tem que cacarejar. Então, vai ser um ótimo debate agora. Eu tenho a chance de te converter para o lado dos cacarejadores. Eu entendo o que você está falando, porque assim, Xode, pouco tempo de conversa dá para ver que você é uma pessoa séria, ética, e esse é o mal dos éticos. Eles acham que o trabalho fala por si. Ponto. Não fala. Tanto não fala que você está aqui, num podcast, vendendo o seu trabalho. Só que de uma forma muito sutil e inteligente, porque você não fica falando, olha como eu sou incrível, olha como eu sou maravilhoso, olha, eu trabalhei nessa empresa. Não precisa falar. Só de você estar aqui nessa estrutura, com esse produto, desta forma, com as pessoas que você traz, você está o tempo todo dizendo, olha como eu sou bom. Não precisou dizer, mas deu para entender. Isso é o suprassumo do se vender. É um vender onde você agrega valor para o outro, onde você ensina o outro, quem ensina tem para dar, logo sou referência. E eu não preciso dizer que eu sou bom, eu já estou mostrando que eu sou bom. Então, quando eu falo entrega e cacareja, é muito nesse sentido, porque eu também não tenho esse perfil de olha, eu sou a mais, eu sou super introspectiva, gente. Originalmente sou de Curitiba, então a minha cidade é muito fechada, a gente pega até mal se você é muito entrão, assim. Eu não sou uma pessoa que é a rainha da festa, a mais simpática, a mais. Não, eu sou uma pessoa que conseguiu fazer isso pela internet, dada a introspecção, e muito nessa linha. O meu vender o trabalho eu vou te ensinar o que eu sei, e isso será suficiente. Então, quando a gente fala entrega e cacareja, não adianta trabalhar bem em silêncio.
Então, como que a pessoa que está numa empresa consegue dar visibilidade ao trabalho? Primeiro, entendendo que o teu chefe não sabe o que você faz, ele cuida de outras 20 pessoas. E se você é um bom trabalhador, você trabalha em silêncio e quebra muita pedra em silêncio. Ninguém nem sabe o tamanho, da complexidade do BO que você resolve todo dia. E você não mostra os resultados ou compartilha feedbacks porque você acha que teu chefe sabe, ele não sabe. Ele não sabe. E o bom trabalhador, ninguém lembra o nome porque não dá problema. Então, você vai ter que ter rituais para mostrar esses resultados, esses indicadores. Você vai ter que ter indicadores do teu trabalho. Isso é vender o trabalho. Indicador, que economia, o que você trouxe de melhora, quem que falou do teu trabalho, e dê visibilidade. E não é dar visibilidade de uma forma egóica, mas, chefe, quero compartilhar com você, olha os resultados que a gente teve aqui, que legal o movimento que a gente está fazendo da área, receber esse feedback do cliente, acho que a gente está no caminho certo. É sempre compartilhando, porque ainda que teu chefe seja um inútil, não tenha feito nada, minimamente ele não te atrapalhou. Então a gente divide os créditos, entendeu? Porque é mais simpático, gera mais aquela reciprocidade, tudo que é muito centrado no eu, gera resistência. Então a gente, sabe, dá visibilidade. No fundo, o teu chefe quer que você vá bem, porque você indo bem, ele cresce também. Então, esses insumos é você também dando argumentação para essa chefia, para essa gestão crescer junto contigo. Então, tenha rituais onde você mostra o seu trabalho, fale do seu trabalho no almoço, no cafezinho, vá para o cafezinho, sabe? Só o fato de você estar presente onde as pessoas estão é importante. Não adianta a gente achar que café é perda de tempo. Muitos negócios acontecem no café. Negócios de bilhões acontecem no café, no restaurante, na janta. Então, eu acho que esse criar relacionamento, eu não estou nem falando de você se vender, mas criar relacionamento com áreas onde você gera um crédito social. Pô, esse cara é gente boa, esse cara sabe o que está fazendo, esse cara é legal. Isso vai te ajudar quando você tiver que driblar uma SLA, quando você precisar de um apoio daquela área, você tem um crédito social porque você nutriu um relacionamento. Você não é uma pessoa que só aparece para pedir. Então, isso é estratégico para a tua carreira. Terceiro ponto, LinkedIn. Gente, LinkedIn é uma vitrine. Você pode usar ela para compartilhar conteúdos. Você pode compartilhar pontos importantes da tua história. Tá tudo bem, ninguém vai morrer por isso. A gente tá lá para isso mesmo. A rede ela é feita para isso. Não vou ficar me julgando ou me limitando, entende? Uma vez ou outra é parte do jogo. E se você é mais tímido, escreva um LinkedIn muito bem escrito, tenha uma foto muito bem produzida, relacione-se ali com a rede de uma forma muito estratégica, que ali você também já está mostrando seu valor sem a necessidade de falar. Aí, dito tudo isso, eu te pergunto, você concorda, não concorda? Está convencido ou ainda não te convenci? Vou ter que dar algo além, eu vou tirar argumentos do além aqui para te convencer. É que a sua resposta, ao ouvir, eu tô ouvindo aqui, eu consigo separar elas em alguns tópicos, no meu entendimento, que é essa questão de social, é muito mais relacionamento. Que eu aprendi com o meu primeiro, não meu primeiro, mas o meu coordenador, quando eu trabalhei num call center como analista de planejamento, ele falava, Chiodi, para, quando alguém tiver com algum problema, vai, leva um chocolatinho, vai na área lá e fala assim, e aí, e o Corinthians? Vambora, toca o hino, e aí, o Corinthians? Aí dá, você quer um café? Passa, olha assim e fala, precisa de ajuda? Tô vendo você meio... Quer um cafezinho, uma água? O que tá acontecendo aí? A pessoa vai falar, tá difícil aqui. Você fala, não, peraí, deixa eu ver, é o Excel, deixa que eu resolvo. Licença, deixa que eu arrumo aqui pra você. Pronto. Ele sempre me falou que esse comportamento, isso depois se tornou realidade, abre portas. Porque, querendo ou não, você pode ter o processo SLA perfeito, mas tem um fator que é humano. Então, se eu sou amigo, ou se eu ajudei a Paula, quando eu precisar de ajuda, a Paula vai me ajudar. House of Cards ensina isso de uma maneira maravilhosa. Uma mão lava a outra, e é isso. Suits ensina isso também, que é a questão de tipo, vou te ajudar dessa vez, hein? Ok, não preciso mais falar que no futuro, quando eu precisar, não é que você é obrigado, mas tem um crédito que foi gerado ali, um gatilho de reciprocidade que é inerente. E aí, se a pessoa não retribui, aí é uma questão aí no meu pensamento, é uma questão de caráter da pessoa. O problema é dela.
Então, eu separo isso como uma questão de construção de relacionamento. Eu vou ajudar a área de atendimento, porque eu sei que nas reuniões o pessoal de atendimento gosta muito de falar que a culpa é da área de produtos. Então eu vou lá ajudar a área de atendimento para quando nas reuniões grandonas eles aliviarem para a área de produto, pelo menos para o meu time. Então eu vou aliviar. Mas o meu ponto do cacarejar é que o problema não é do que, é do como. Que é basicamente o que eu mais bato. Não é tipo. Quando eu critico, eu não estou criticando o que, eu estou criticando como é feito. Agora tudo é IA. Tudo é IA. Eu não estou criticando a IA, eu estou criticando como a IA está sendo vendida. O cacarejar, eu critico como é vendido, que é assim. Eu pintei uma célula de amarelo. Eu tenho que fazer um e-mail, eu tenho que ir pro LinkedIn, eu tenho que cacarejar para o mundo inteiro saber que eu pintei uma célula do Excel. Eu olho e falo assim, pô, mas o cacarejar deveria ser um pouco mais estratégico, que nem você falou. Pô, trazer números, falar assim, pô, chefe, ô Paula, ó, na última sprint, nas últimas 2 semanas, a gente entregou a funcionalidade X. Isso, depois de 15 dias, pô, aumentou nossa receita em 10%, em 15%. Uma coisa que quando eu sentei na cadeira de coordenador, e eu falava eu usei, ô Paulo, o lance do cacarejar com minhas lideradas. Que era assim, Cami, Gabi, sempre que a gente entregar algo, faz um e-mail. Coloca todos os gestores no e-mail, todas as áreas. É isso. Depois de 15 dias, mediu, faz um outro e-mail, manda para todo mundo. É que o meu ponto é o como. Tem gente que cacareja por qualquer coisa. É que você tá falando do Garganta de Ouro. Esse personagem foi até mapeado aqui no livro. O Garganta de Ouro é o colega incompetente que faz o mínimo e vende como se fosse o máximo. Ele existe, é um personagem corporativo, é o canastrão. Ele tem jeito, cheiro, cara de canastrão, mas o pior de tudo, gente, é que um canastrão desse às vezes vai mais longe do que um competente. Porque ele tem um bom relacionamento, ele se relaciona bem, às vezes é uma pessoa inescrupulosa, que se associa com quem trabalha, vende o trabalho da pessoa. Então, esse estereótipo que você traz é o estereótipo mais pavoroso do mundo, é o que faz com que muitos bons profissionais éticos, volto na fala, gente ética é quem mais está mal no mundo do trabalho, esse ético absoluto. Não estou dizendo para você não ser ético, mas você, às vezes tem que dar uma baixadinha, porque senão a gente se leva muito a sério e não joga um pouco do jogo que é. O jogo está aí, gente. O jogo está aí. Se você não falar, alguém vai falar. Se você não vender o seu trabalho, pode crer, alguém vai vender como se fosse dele. Então, a gente tem que, às vezes, dar uma baixadinha para entender como que eu navego por aqui também. E aí, fugir desse personagem. Não é para ser um gargantão, gente. Calma. Tem um meio do caminho. Nem lá, nem cá. Nem a pessoa que carrega o piano, que é o outro estereótipo que eu tô falando, que trabalha, mas em silêncio. É sempre a pessoa que treina, é sempre a pessoa que ensina, mas nunca a pessoa que é promovida. E não pode ser o garganta de ouro. Tem o meio do caminho. É o meio que a gente está perseguindo aqui. A conversa tá muito boa, mas a Paula tá na Suécia, ela tem horários. E eu tenho ainda 4 perguntas que eu acredito que dê tempo, tá, Paulo? Pra gente abordar, que é, você fala bastante sobre comparação e autossabotagem. Como que a gente para de medir a própria vida com a régua dos outros? Ainda mais com rede social. Pergunta difícil, né? Mas, enfim, não adianta eu dizer não se compare porque é impossível. E a comparação é importante até para a gente ter uma certa referência, umas bases. É importante eu me comparar para também ter noção se eu estou viajando ou não. Mas tente ter uma comparação justa em perspectiva. Não adianta eu me comparar com pessoas que partem de lugares completamente diferentes, que tiveram opções, oportunidades diferentes da minha. É injusto comigo, é cruel comigo, mas isso não é para te trazer um olhar de autocomplacência, de ó, pobre de mim, mas tipo, ok, eu não parti desse lugar, não tem como eu estar nessa posição, logo deixa eu olhar de onde eu parti e onde eu estou. E olhar também para aquilo que você já conquistou, porque caso contrário, se eu estou sempre me comparando só fora e não também comigo, sempre falta, sempre terá alguém mais bonita, mais rica,
mais inteligente, mais simpática. A gente sempre vai perder na comparação, tem sempre alguém melhor do que a gente. Só que se eu me comparo comigo e olho para aquilo que eu evoluí, eu consigo ver um certo prazer na jornada, eu não estou me guiando só pelo que falta. Esse olhar da falta é importante para te fazer se movimentar, mas às vezes é pesado demais. Acho que é essa medida que a gente tenta achar. Eu tenho esse problema quando o assunto é Project Gurus. Eu só olho pra fora. Eu não olho. Pra dentro. Você observa muita gente travada por medo de mudar, né? Isso a gente é no livro, é nos seus conteúdos. O que costuma desbloquear esse tipo de pessoa que se sente travada por medo? A gente fica esperando ter certeza para se movimentar, certo? Especialmente as pessoas que são mais racionais. Esperando ter a clareza, esperando ter a certeza. Não tem como ter certeza de algo que você não testou, de algo que você não experimentou. Então a lógica é virar do movimento. Fim. A clareza ela não vai vir da especulação mental, ela vai vir do que você coloca em prática. Então se movimente, que pelo movimento você chega nessa clareza. É uma lógica diferente do que a gente aprende na escola, né? Porque na escola a gente aprende a errar ou acertar. Mas a vida ela é muito mais experimental, gente. Então, minha dica para te destravar é a clareza virá do movimento que você faz. Ideia na cabeça não vale nada, não serve nada. É o que você pratica que vai fazer alguma diferença. Então, se movimente. E pra gente se caminhar pro final, você criou a formação em mentoria de carreira. O que te motivou e o que muda na vida de quem participa? E eu vou querer participar, hein? Muito bem, vai ser muito bem-vindo. Bom, a ideia de fazer formação foi muito natural, Chiodi, porque as pessoas começavam a me buscar para eu ensinar o que eu fazia na minha mentoria. Então, como que você se vende na internet? Como que você usa essa ferramenta? Como que você faz isso? Então, os mentores me buscavam e eu pensei, poxa, isso pode ser um produto, né? Eu nunca tive problema de ensinar. Então pensei, vou fazer um produto que eu gostaria de ter consumido. Como eu comentei no início, eu fiz formações em coaching lá atrás. A formação que eu criei não existia, formação em mentoria de carreira. Existem hoje muitas formações em mentoria, mas não com esse foco. E eu acho que o nosso público ele é diferente de um público de marketing digital, por exemplo, que cai muito no sonho, né, no fature milhões. O público que trabalha, a gente é um público crítico, é um público exigente. Se você vem com um discurso muito pirado para ele, muito, eu vou te levar para a montanha, você vai ser o rei da cocada, a pessoa ri da tua cara, porque a realidade de quem trabalha, ela não permite essa viagem toda. Então, eu acho que é um público diferente, com outras necessidades. Então, a gente precisava desse foco. Então, o primeiro diferencial é esse foco. A gente fala de teoria, a gente fala de prática. Prepare esse mentor para desenvolver uma metodologia e ensine os primeiros passos. Hoje, no meu LinkedIn, eu tenho a sorte de ter alguns desses cases relatados ali nos depoimentos e vejo que muitos que se formaram comigo atuam na área. Acho que esse é o principal indicador que eu tenho, né? Que as pessoas aprenderam e aplicaram. Acho que esse é o principal ganho de quem se forma, ter uma metodologia própria. Um diferencial é não formar mentor copy-cola, né? Não quero que a pessoa seja meu clone, eu quero que a pessoa seja ela mentorando, né? E que de fato estão no mercado, né? Há tanto tempo. Qual dica? Porque a nossa galera aqui gosta de um frameworkzinho, de um passo a passo. Qual seria o passo a passo da Paula para que as pessoas pudessem evoluir na carreira em 2025? Além de comprar seu livro, te seguir nas redes sociais, esse é o passo 1, passo 2 e os outros 3 passos, Paulo. Eu só vou dar um, você já tem 2, é bastante. Vamos ser vamos ser bonzinho com a audiência. Gente, sim, seguir vai ser incrível ter vocês ali, comprar o livro vai ser maravilhoso, mas eu trago a provocação de desenvolva sua autonomia e pense para além da técnica. Tá? Desenvolver a tua autonomia é o seguinte, Chiodi, não é admissível no mundo de hoje você continuar fazendo perguntas básicas no seu trabalho. Já tem Google, já tem ChatGPT. Economize o tempo das pessoas e desenvolva você a sua autonomia. Não tem desculpa. Não tem mais desculpa. Você tem acesso, você tem ferramenta, você tem que aprender a resolver as coisas mais sozinho, ter mais autonomia, menos dependência de estímulo. Isso, inclusive, para aprender.
tá? Então, não fique esperando. Você está esperando o quê? Quem que vai te ensinar? Você consegue aprender tudo praticamente sozinho. Então, assim, autonomia de aprendizado, autonomia de resolver questões. Eu não estou dizendo que você não pode perguntar, mas use esse crédito da forma mais adequada. Tem perguntas que você gasta, são perguntas que você poderia ter resolvido sozinho, que ia te empoderar, te deixar mais forte para lidar com o dia a dia profissional. Então, autonomia de aprendizado e pensar para além da técnica. Se eu tenho chat GPT, se eu tenho inteligência artificial, eu não acho que seja tudo, mas resolve muita coisa. Ele faz até Excel, Xode. Eu lembro de uma época que eu tinha que aprender a fazer Excel, e agora o chat faz o Excel para mim. Então, eu não sei se o futuro, o diferencial técnico, e aí eu acho que a tua fala foi muito feliz nesse sentido, quando você fala de leitura de cenário, ser um ponto mais estratégico do que a técnica em si, que é como você aplica aquela técnica. Eu não acho que é a técnica que vai ser um grande diferencial, mas é como você usa o que você tem, como você se comporta, como você se coloca. E aí eu tenho a impressão que a tua galera é uma galera bastante técnica, que investe bastante nesse campo. Que bom que vocês investiram, isso é ótimo, é o primeiro passo, é o que te faz entrar na empresa, mas o que te faz crescer é o comportamento. Então olhe para isso, pense sobre isso, vai fazer bem, vai ser um combo maravilhoso. Uma pessoa técnica com comportamento legal vai muito longe. É isso, conversamos com Paula Boarin, diretamente da Suécia, e trazendo verdades incômodas, não? E que me fez gostar do cacarejar. Olha, uma vitória para nós. Agora vem aí um novo ano. Vamos ver. Eu vou cacarejar agora, todo dia. Ô, Paula, muito obrigado pelo seu Eu tempo. te agradeço. O link do LinkedIn da Paula tá na descrição, do Instagram da Paula tá na descrição, do podcast da Paula tá na descrição e, principalmente, do livro da Paula. Você que gosta de ler ou que você não gosta de ler, mas você precisa ler esse livro da Paula, o link está na descrição da Amazon ou de qualquer outro lugar que venda o livro da Paula, tá aqui na descrição. Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Conto com você mais vezes aqui no PG durante o ano, não? Com certeza, é só chamar, a gente se encontra. Obrigada, Paulo, obrigada a todo mundo que assistiu. Recebam da melhor maneira, gente, porque o que eu falei para vocês é de verdade que eu gostaria de ter ouvido, e não num lugar de uma pessoa que sabe tudo, mas uma pessoa que errou muito. Eu sou mentora porque errei e erro muito. Então, se eu pudesse voltar no tempo, porque todo conselho é autobiográfico, o que eu falei para vocês é o que eu gostaria de ter ouvido. Se você terminou esse episódio mais leve e ao mesmo tempo mais inquieto, missão cumprida. A Paula lembrou a gente de uma coisa essencial. Carreira não é uma linha reta, não é um título bonito no LinkedIn, e muito menos algo que precisa fazer sentido para todo mundo. Só para você. Se quiser continuar essa conversa com ela, recomendo demais o podcast Mas E aí, Paula? O link está na descrição. O livro secreto da carreira, também está na descrição. E o conteúdo dela no Instagram, @paulaboarim. Tem muita coisa boa por lá. E se esse episódio te provocou, compartilha com alguém que está precisando ouvir exatamente isso agora. E eu espero a Paula mais vezes aqui no PG, certo? Até a próxima, beijos, tchau, fui.